Fala, fiel, mais um vídeo no canal, trazendo empate do Corinthians aí, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Tá acabando o ano do Coringão aí. Esse foi o último compromisso fora de casa no ano do Corinthians. E acabou em empate, né? Um jogo muito mais nervoso do que se projetava, né? O Curitiba também já tava safe já da segunda divisão. Já tinha uma segurada permanência na Série A. E esse jogo praticamente não valia nada, né? Tem esse negócio do Corinthians brigar por mais valores ali, mais dinheiro no Campeonato Brasileiro, mas a gente sabe que isso é só para continuar os caras vivendo a vida, né? O Corinthians já tá com o seu objetivo traçado para 2023, né? Que era a vaga na Libertadores, conquistou isso lá no jogo contra o Flamengo, então tava suave já, né? Mesma coisa do Curitiba aí, que fala, tá brigando pela Sul-Americana, mas o objetivo principal da temporada é ficar na Série A, né? Bom, o Corinthians foi a campo aí com o Cássio no gol, na lateral direita o Bruno Mendes, a dupla de zaga, né? Ficou o Balbuena e o Robert, na lateral esquerda o Bruno Melo, né? Lembrando que todos os laterais do Corinthians, aí Fagner, Fábio Santos, Piton, estavam todos suspensos ou machucados, né? E ficou uma expectativa de jogar o Rafael Ramos aí, mas o VP preferiu o Bruno Mendes de titular, né? No meio campo, Fausto, Queiroz e Juliano. Na ponta esquerda, Roger Guedes. Na ponta direita, Ramiro. E no comando do ataque, o Yuri, né, cara? Enfim, o jogo começou como se previa, né, essa partida, né? Seria um empate, acho que era o mais previsto pela falta de ambição das equipes. E o Corinthians veio bem naquele ritmo, né? O empate estava perfeito pro Coringão, trocando bola lento, né? Muito devagar para fazer as giradas de bola. O Curitiba também se contentando muito em ficar na marcação. E num dos vacilos do Corinthians, né? No meio campo ali o Roger deu um passe meio na fogueira, o Du dominou mal. O Aleph Manga roubou a bola, saiu correndo. Aí fechou o Mendes, o próprio Du e o Balbuena, o cara passou pelos três. Detalhe que ninguém deu um bote sério ali. O Corinthians tem esse problema já faz um bom tempo, né? O Corinthians se recusa em muitas partidas a dar o bote, né? Às vezes quer cercar e tipo, tinha os três caras e ninguém fez nada. O Balbuena foi mole também, o Aleph passou pelos três e tocou na saída do Cássio, né? O pessoal ficou falando que foi um puta de um golaço e tudo mais. Mas eu achei que se um dos três desse o carrinho ali, porque eles ficaram muito próximos na hora que dividiu os quatro, né? Alguém tomaria a bola do Aleph Manga ou, na pior situação, tomaria um cartão amarelo por um carrinho, uma falta mais bruta, né? Mas todo mundo foi soft demais ali, né? E o Aleph fez o gol. Depois de tomar o gol, o Corinthians começou a entrar na partida, né? Começou a querer mais, né? Os passes começaram a entrar mais, com mais velocidade, né? O do Queiroz, o Fausto procurando bastante o Roger, né? Que era o único ponta mesmo de ofício. O Ramiro, por não ser um ponta, né? De velocidade, ele preenche mais o meio campo ali. O lado direito do Corinthians estava muito defasado ali com o próprio Bruno Mendes, que também é um lateral improvisado, né? Enfim, o Corinthians abusou bastante do lado esquerdo. Roger Guedes era o melhor jogador do Corinthians em campo ali, né? Seja com cruzamentos, seja em jogadas de velocidade, né? Ele encontrou o próprio Yuri Alberto para uma finalização para fora. Mas parecia que o Corinthians ia chegar pelo lado esquerdo. E acabou que o gol saiu do outro lado, né? Numa das breves interações ali no jogo do Ramiro, o Ramiro conseguiu enfiar. O Yuri caiu pelo lado direito dessa vez, fez o cruzamento e quem tava lá foi o Du Queiroz, né? Infiltrado na pequena área, cabeceou. Coritiba 1, Corinthians 1, né? O Corinthians estava bem melhor que o Coritiba, né? Mereceu fazer o gol de empate. E o prognóstico era que talvez fosse até virar no primeiro tempo, né? O Corinthians estava querendo bastante o jogo depois de tomar o gol, né? E quase logo na sequência, né? O Coritiba, na primeira subida eficaz que eles tiveram, mais um bate-rebate ali que ninguém foi duro, o Fausto não foi, o Balbuena, ninguém foi, o Bruno Mendes, né, o próprio Du. A bola chega no Aleph Manga, que finalizou, né, sem nenhuma marcação, e o Cássio bateu roupa ali, o Cássio foi mal na jogada, não conseguiu encaixar uma bola que era relativamente fácil, a bola sobrando na pequena área, e o Regis, ex-Corinthians, né, cavou um pênalti lá que o Fausto chegou nele ali, né. Na hora até achei que não foi, que eu achei que o Regis que buscou contato, mas no replay ali, o Fausto não foi na bola, né? Ele pegou mais no Regis ali, que foi malaco velho. Mas foi pênalti, né? O Marcelo de Lima Henrique olhou no VAR e deu pênalti pro Curitiba, né? E aí virou um pandemônio ali. Os jogadores do Corinthians ficaram exaltadíssimos, né? Com a marcação do pênalti. Falaram que houve uma falta lá atrás. Depois mostrou no replay também, achei que não foi falta no Yuri. Achei que o rapaz do Curitiba foi na bola. Mas tava todo mundo insano, né? O Vitor Pereira, achei que ele se excedeu um pouco ali. Perdeu a linha total, mano. Foi expulso, né? E o que eu fiquei puto foi a expulsão do Bruno Mendes, né? Porque o Aleph Manga faz o gol de pênalti pro Curitiba 2-1. E eu não entendi ali, o Bruno Mendes foi expulso, parece que ele xingou o árbitro, só que é o seguinte,
eu queria muito entender o que o Bruno Mendes falou pro Marcelo de Lima Henrique, porque no começo do jogo, o Roger Guedes ficou reclamando de um lateral lá, mocota, mano, mocota, xingando o juiz, reclamando, enchendo o saco, e tomou amarelo depois de 2 minutos xingando, né? Eu não sei o que o Bruno Mendes ofende, como é que ele ofendeu, ele até gostaria de saber como é que faz pra ser expulso dessa forma, cara. Porque todo jogo você vê o maluco mandando o juiz tomar no cu, se fuder, e às vezes não pega nada, né? Então, eu queria muito entender essa questão enérgica do Marcelo de Lima Henrique com o Bruno Mendes, né? E o cara é uruguaio, eu não sei o que ele falou com o Marcelo lá pra tomar um... Ele não tomou 2 cartões amarelos, tomou um cartão vermelho direto, o maluco foi expulso, né? O Vitor Pereira também foi expulso também. E pra você ver, o Vitor Pereira tomou um cartão amarelo depois de invadir lá o campo. E aí depois o árbitro deu o vermelho pra ele, que o Vitor tava insano ali, né? Mas o Bruno Mendes foi só na primeira e tomou vermelho, cara. Não entendi nada, né? Achei que ele teve um abuso de autoridade ali, né? O Marcelo de Lima Henrique, que, diga-se de passagem, acho que é um péssimo juiz, né? Enfim. E aí o Corinthians ali trouxe o Ramiro e o Duqueiroz ali pra fazer a lateral direita, né? Pra fechar e aguentar esse final de tempo, né? E acabou assim, né? O primeiro tempo, né? Curitiba 2, Corinthians 1. O Corinthians se segurou bem até o final da primeira etapa, né? E aí o VP fez 2 alterações, né? Ele colocou o Rafael Ramos e o Matheus Vital no jogo, tirou o Juliano e tirou também o Ramiro, né? Aí ele fez aquele esquema que todo time que tá jogando com a menos faz, né? O 4-4-1, deixou ali o Rafael Ramos, o Balbueno, o Robert e o Bruno Melo, e uma linha na frente, né? Com o Matheus Vital, Duqueiroz, Fausto, né? E no lado esquerdo o Roger Guedes, e enfiado no ataque o Yuri Alberto, né? E no primeiro ataque do Corinthians, né? Uma progressão do Queiroz, ele toca no Roger Guedes bem aberto pro lado esquerdo, ele mete de primeira, um passe incrível pro Yuri, que consegue finalizar na saída do goleiro do Curitiba, um belo gol, né? Yuri Matador precisou dessa oportunidade para empatar o jogo, né? Comemorou muito. E depois desse gol, o Corinthians se fechou, né? Se contentou com o empate, até porque estava com um jogador a menos, né? O Corinthians estava até tentando alguns contra-ataques, todos dele no Yuri, mas estava muito longe, né? O Corinthians estava muito lá atrás, e nessas enfiadas de bola era um pouco complicado, porque o Yuri partia ali quase atrás do meio campo, né? Então... E o Curitiba, como a gente sabe, né, tem dificuldade em fazer gols, né, em trabalhar jogadas. Eles até chegaram, teve uma boa oportunidade logo depois que o Corinthians empata o jogo, né? Que é nas chances que eu vejo que o Corinthians é mais frágil na defesa, né? Quando alguém parte em disparada, nem precisa dar dribles muito meticulosos ali, é só correr em direção ao gol, que ninguém chega fazendo uma falta, né? Chegando duro. É um erro do Corinthians, que por mais que o Corinthians tenha uma defesa consistente, quando eu pego qualquer adversário que decide correr pra frente, não é nem driblar, é correr pra frente em progressão, a zaga vai abrindo assim, é impressionante, ninguém chega dando uma no meio, né? Quem faz muito isso é o Fausto, mas nem o Fausto tava fazendo muito isso hoje, né, cara? Enfim, e aí o cara bateu cruzado, passou pertinho do Cássio. Mas de resto, o Curitiba rondou muita área do Corinthians, né? O Corinthians deu totalmente o lado do campo pro Curitiba, que até tentou entrar com o Léo Gamalho depois, né? Pra forçar na jogada aérea, mas o Corinthians tirou todas as bolas, e quando não tirou, o Cássio conseguiu fazer boas intervenções, né? O Coritiba chega a fazer um gol de um cruzamento também, mas estava impedido, mas o Corinthians acabou não sofrendo muito, e também acabou não oferecendo muito perigo pro Curitiba nos contra-ataques, porque praticamente não existiu. Depois o Vitor Pereira, né, e essa comissão, o Vitor foi expulso, né? Coloca ainda o Maicon no jogo, tirou ali o Fausto, se eu não me engano, né? O Fausto que saiu machucado, né? Passou uma pancada ali na canela, né? Foi uma entrada forte do maluco do Curitiba. Entrou também o Rony no lugar acho que foi do Queiroz mesmo, se eu não me engano. Entrou o Rony. O Maicon entrou no lugar do Roger Guedes. O Rony entrou no lugar do Fausto, né? E teve mais uma substituição. Entrou o Raul no lugar do Bruno Melo, né? E aí o Raul acabou meio que fazendo a lateral esquerda, acabou revezando com o Robert. Depois teve um ponto que o Robert foi pro outro lado, né? Mas acabou Ramos, Robert, Balbuena, né? E o Raul. E ali no meio o Maicon e o Rony. O Matheus Vital aqui na esquerda. Na direita lá o Duqueiroz, né? E no comando do ataque o Yuri Alberto. E aí quando entrou o Maicon, quando entrou esses caras, quando saiu o Roger Guedes, o Corinthians perdeu totalmente o ataque, né? Ficou ali tentando enfiar bolas. O Yuri Alberto conseguiu caçar várias faltas, recebeu várias faltas do zagueiro do Curitiba, deu muito trabalho. Impressionante como o Yuri, pela idade dele, como ele é forte, né, e rápido, né, e dá muito trabalho, muito técnico também, né. E acabou no 2-2, né, o Corinthians se contentou com o empate aí, até com a expulsão, acabou saindo até que um resultado relativamente bom, né. Enfim, como vocês sabem, mesmo com a vaga assegurada na Libertadores aí, o Duílio, o Alessandro, o Vitor Pereira falou que só vão falar
da permanência ou não do técnico português no final do Campeonato Brasileiro, né? Vamos ver. Pelo que o Duílio, o VP tem falado, o próprio Alessandro, me parece que não é possível que o Duílio tá sendo tão otário, né? Ele deve estar acreditando em alguma coisa ali, o VP deve ter dado algum indício de que ele pode ficar, né? Porque aparentemente é o plano A, plano B e plano C do Duílio, né? O Corinthians só vai atrás de outro técnico no ponto que o Vitor Pereira fala assim, pô, já deu, tô vazando, tô caindo fora, né? Então eu não sei, porque eu fico puto, eu acho que a torcida fica puta também, é muito pelo que aconteceu com o William no meio do ano, né? Porque segundo rumores, o William falou que ia vazar um mês antes, né, de começar a janela. Parece que o Duílio confiou que ia conseguir fazer a cabeça dele para ele ficar. E aí não contratou nenhum outro ponta, né? Foi ver nos últimos dias, não arranjou nada. E aí o Corinthians acabou desfalcado, né? Esse final de temporada, né, cara? Enfim, depois aparecem outras lesões aí, mas isso aí já foi depois da final da Copa do Brasil. O Adson se machucou, né? O próprio Gustavo Silva, enfim, uma série de lesões. Mas eu achei que foi meio que amadorismo acreditar na palavra do jogador ali, ou agora na palavra do técnico, né? Eu quero acreditar que tem algo a mais, não é possível que o Duílio tá confiando, vou confiar apenas nesse processo do outro lado, né? Que não tem nenhuma asseguração, né? Mas vamos ver, né? Enfim, Fiel, esse foi a análise do jogo de hoje, né? Curitiba 2, Corinthians 2. Corinthians agora só consegue chegar na terceira posição. O Inter venceu o São Paulo ontem, né? Assegurou praticamente a segunda posição. O Flu também venceu hoje. Só os dois brigam por a segunda posição. Então o Corinthians só consegue passar o Fluminense caso vença o Galo, né, no último jogo, e o Fluminense perca o jogo dele, que eu não sei qual que é. Dito isso, pessoal, se inscrevam no canal, deixa o like aí no vídeo e vai Corinthians!